Olá para você que nos acompanha nas redes sociais do Complexo Luz e Alegria, finalizada a audiência pública aqui no Salão Nobre da Associação ACDE e CDR de Frederico Westphalen, onde foram debatidos muitos assuntos do que diz respeito à saúde financeira do União Frederiquense, o patrimônio e também os próximos passos que serão dados a partir de agora, depois desta audiência pública. Vamos conversar a partir de agora com o ex-presidente do União Frederiquense, o Vinícius Girardi, que vai resumir para a gente o que foi tratado nessa audiência pública que reuniu talvez mais de 100 pessoas aqui na sociedade de Frederico Westphalen e de toda a região. Seja bem-vindo, boa noite. Boa noite, Diego, boa noite, ouvintes e internautas da Luz e Alegria, o Chico, todo o pessoal aqui. Olha, é uma audiência para passar limpo a União, explicar para a comunidade os números do União, o patrimônio que a União tem. O União está 14 anos jogando futebol profissional de maneira direta, ininterrupta, 2 acessos. Tem uma arena que finalizou a fase 3 da arena agora, Diego, totalmente pronta, tem um belo patrimônio. Nosso clube está passando por um momento de extrema dificuldade, pelo patrimônio que fez, pelo déficit constante que tem o futebol profissional. Então nós vemos, neste momento, que a União está sem direção. Nós temos um comitê gestor fazendo o básico do dia a dia do clube. A União veio aqui expor a situação para a comunidade e trazer alternativas, que é a questão do sócio remido, a questão da parceria com a Volters na questão da energia elétrica e outras questões que nós vamos esmiuçar mais na imprensa nos próximos dias. Vocês são fundamentais para isso, tá? A União tem que dar a volta, tem que passar uma régua na sua história, que é de construção de patrimônio. Hoje foi apresentado, Diego, nós temos um patrimônio de 13 milhões e 500 mil reais, só Arena 11 milhões e 500. Temos uma dívida assim derivada quase que a sua totalidade do patrimônio que a União construiu. Só que nesse momento nós temos que passar uma régua na história do clube, zerar esse endividamento, formar uma nova direção, criar verba recorrente. Então, muito importante para que a comunidade compreenda, saia energizada, aqui, motivada, de que tem que buscar ajudar o clube aqui, cada um fazendo a sua parte de acordo com as suas possibilidades. E de uma forma geral do que foi apresentado hoje, te agradou também essa comissão gestora que foi formada no momento de emergência, né? Que o clube, como você ressaltou, está sem presidência, está sem direção e está sem conselho deliberativo. O que você pode dizer para a gente, para o torcedor que está nos acompanhando no rádio, nas redes sociais, de que o que pode ser feito e o que a União precisa fazer para não fechar as portas em 2025? Olha, a gente veio aqui com muita força expor a situação do clube e sair daqui com alternativas. Então tem de 5, 6 assuntos mais vitais, vê que pelo menos 2 assuntos já tem pessoas trabalhando, que se colocaram à disposição. O remido, que vai se formar uma comissão, a nossa meta é vender 30 remidos, só na noite de hoje já se vendeu 3 remidos aqui, pessoas que vão comprar o título patrimonial 4. remido. O Francisco Machado disse que foram 4. 4, né, Chico? Na conta do Francisco Machado. Então, assim, qual que é a ideia? É que pessoas assumam tarefas, porque o dia a dia do clube, o dia a dia das pessoas que tem que fazer a nossa vida, a vida profissional, vida familiar, a vida, e ainda se doar para entidades é muito complicado, né? Então, qual que é a ideia? O problema da União hoje, ele é claro que eminentemente financeiro, mas eu disse, ele é de abraço da comunidade e de braço para trabalhar. Você tem que ter um abraço e bastante força, pessoas para dar a volta. Se a gente cumprir as etapas que nós colocamos ali, os tópicos que nós colocamos ali, a gente com certeza zera esse endividamento do clube, mantém um clube forte no futebol profissional, sem parar de jogar, com um calendário que tem há 14 anos jogando, e com o nosso patrimônio, o patrimônio quem que é? É da comunidade, né? O patrimônio não teve dinheiro público, é da comunidade, então são situações que nós temos que ter um enfrentamento agora para sanear essa questão do clube. E a curto prazo, quanto que a União necessita de valores para se manter aberto? Olha, eu não vou colocar números, é mais com o Pedro, né, que faz toda essa situação do dia a dia, mas é fundamental que a União busque os 30 títulos patrimoniais remidos. Já vai dar uma injeção próxima a 1 milhão. Tem a questão também da possibilidade do name rights, que está sendo trabalhada essa questão, e a própria questão da energia, que vai ser explicada bem na imprensa, né? Mas vai dar um retorno daqui a 60, 90 dias, tem um ciclo, né? Eu não vou te repassar em números, né? Mas a meta é que a União chegue num futuro a pelo menos 100 mil reais de verba recorrente. Essa é uma necessidade do clube, sem falar esse aporte que o União tem buscado de valores maiores, como eu citei, do próprio remido e outras questões aí, tá? A União tem
como dar a volta, tem como dar certo, mas tem que ter um engajamento nesse momento para que tenha vida longa aí ao clube da nossa região. Hoje teve a reunião dos 3 dos 4 presidentes da União Frederiquense que estiveram sentados, o Celso Oliveira, o presidente Cantarelli, que depois a gente vai conversar. O pessoal todo não pôde estar presente, mas essa união, pelo menos no momento agora de crise, é de poder também passar uma tranquilidade para a comunidade que depende apenas dela para que a União Frederiquense se mantenha aberta. Né? Com certeza, depende da gente apresentar ferramentas e possibilidades, como foi apresentado e vai ser mais divulgado, e depende da comunidade querer abraçar o clube. Cada um tem suas preferências por entidades culturais, empresariais, esporte. Agora, é inegável, né, que a União ele é uma entidade fundamental para a divulgação do município, para o crescimento. Então, todos nós temos que nos abraçarmos aí, ajudar o clube nesse momento, e a gente sai daqui muito feliz. Mesmo tivemos cerca de 100 pessoas participando, e nos próximos dias eu quero falar de que é fundamental. Vocês da imprensa, a gente vai em locais, eu sempre repito isso, Chico, vai em locais que não tem uma rádio transmitindo, nem em casa às vezes. Frederico tem jornais, vários jornais, pelo menos 3 ou 4 rádios transmitidos, fora e em casa as partidas do clube. Então esse papel se torna ainda maior a partir de agora, na medida em que a imprensa tem que divulgar de maneira muito clara, expressa, assertiva, o que a União está fazendo e qual que é as necessidades, Diego, para a comunidade poder nos ajudar. E nós só temos a agradecer a presença de vocês. Cristiardi, muito obrigado, até a próxima. Um grande abraço, estamos juntos aí, com certeza, vida longa ao Leão da Colina. Momento de muita dificuldade, né? Muita dificuldade, mas a gente sai daqui com um alento aí de que é possível dar a volta assim. Muito obrigado ao ex-presidente Vinícius Girardi. Agora a gente conversa com o recém-ex-presidente do União Frederiquense, Edson Cantarelli, que vai também resumir para a gente aqui no Complexo Luz e Alegria a situação do União e também a exposição de números que a gente já trazia e que agora estão mais detalhados, né, presidente? Ou ex-presidente, né? Porque não deixa de ser presidente, né? Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Diego. Obrigado pela presença aí. Falar depois do Vinícius é difícil, né? Mas eu acho que vocês viram que a situação é delicada, mas a gente trouxe alternativas que são viáveis, mas o mais importante da audiência é que passou por uma situação em que nós precisamos do maior engajamento. Todo mundo pode ajudar um pouquinho, e vocês da imprensa têm um papel fundamental de que as pessoas todo dia saibam que elas podem ajudar a União sem gastar nem R$1. Hoje migrando as suas faturas de energia, e isso vai ajudar com que a União possa ter verba recorrente e assim honrar com as suas despesas mensais, principalmente com os bancos. Não sei se com você, mas com nós mesmo, assim, da imprensa, em lugares que a gente vai, todo mundo pergunta, e aí, a União vai fechar, E hoje, desse panorama que você pode acompanhar de mais de 100 pessoas, a comunidade Frederico Westphalen da região presentes aqui no Salão Nobre da CICDL, qual foi a tua impressão de hoje e o que dá para tirar de rescaldo positivo de toda essa reunião e também dessa comoção das pessoas, né, da importância que a União Frederiquense tem de uma forma geral, não só para Frederico Westphalen, mas que leva o nome da região em todos os cantos do Brasil? Fiquei muito satisfeito, Diego. Eu sou uma pessoa que, quando colocamos, né, a ideia de construir a arena no meio de uma lavoura, a gente fez isso porque eu via nessa comunidade, eu que vim de fora, eu vi uma comunidade regional, condições de fazer. E está aí, a gente fez. Não é um sonho, não é uma ilusão, ela está feita. E então, ver hoje esse auditório cheio, a gente vê as pessoas preocupadas em ajudar ou estando dispostas, a gente via a angústia que as pessoas têm aqui de que não aconteça o pior. Então eu acredito muito, eu saio com uma impressão boa, mas é muito importante, como eu falei, que amanhã de manhã, quando a pessoa abrir o olho, levantar, diga, eu posso ajudar a União. Eu posso e eu vou ajudar a União, porque nós precisamos de várias pessoas que ajudem um pouquinho. Então, eu acho que é isso que é importante. Se cada um que veio aqui hoje conseguir disseminar com mais 4, 5 pessoas, conseguir mostrar, olha, tu pode ajudar dessa forma aqui, não tenho dúvida que a gente vai conseguir. Mas é preciso que a gente tenha isso como, a gente tire um tempo do nosso dia a dia, das nossas tarefas para poder fazer isso. E eu conto muito com a Luz e Alegria, que é uma parceira há muito tempo, e acho que a gente vai conseguir com o apoio de todos, e vocês têm um papel fundamental nisso.
E explicando também para quem nos acompanha no rádio, nas redes sociais, o escopo da dívida da União Frederiquense, a curto prazo, a longo prazo, como é que ela está e o que pode acontecer até o final do ano, caso todos aquelas informações que a gente já trouxe, que você acabou explicando hoje da venda dos terrenos, da amortização, pode diminuir nessa dívida que está em torno de 5,7 milhões de reais. O que eu coloquei, né, Diego? A gente não precisa pagar, a gente não quer e não vamos iludir que nós vamos amanhã cair 5,7 milhões aí e pagar a dívida. Mas hoje, a União precisa, a partir do mês de setembro, de 50 mil reais de verba recorrente. É isso que nós precisamos para pagar as parcelas, principalmente dos bancos e de algumas despesas, para que a gente possa fazer com que o clube, se hoje nós garantíssemos 50 mil reais pelos próximos 10 anos, a gente pagava a dívida, a gente ia conseguir fazer. Então, com outras situações. Mas se nós não conseguirmos ter essa arrecadação, dificilmente a gente vai conseguir honrar. E aí vai começar a entrar num ciclo de perder patrimônio, enfim. Então, esse é o valor que hoje a União precisa. A União hoje arrecada 12 mil reais com sócios e a questão da telefonia, que tem uma parceria de telefonia, mas hoje a União precisa buscar urgente, a curto prazo, 38 mil. E o ideal para o clube é entre 80 e 100 mil reais. Quem tivesse isso aí a partir de dezembro, janeiro, já seria o suficiente para o clube manter viável. Outra manifestação, até para a gente encaminhar a nossa entrevista aqui para o final, você disse, assim como os outros presidentes, que já o ciclo de vocês momentaneamente se encerrou tanto psicologicamente, porque a maioria deles estão desde o início. O Celso Oliveira, o Vinícius Girardi estão desde o início, e você depois, um pouco mais depois desse período. O que agora dá para exemplificar para o torcedor que a partir de agora novas pessoas podem assumir União e qual é esse processo e como é que vai funcionar esse processo a partir de agora? É preciso, né? Tudo isso que a gente está falando de soluções, se não tiver uma direção composta, ela não acontece. Tá? Hoje a gente precisa urgente, até mesmo para finalizar os contratos dos atletas, fazer alguns acertos que faltam, precisa ter alguém lá que assine a carteira de trabalho, que assine a rescisão, e nesse momento o clube é urgente que faça a composição do Conselho de Administração. A gente já teve hoje algumas manifestações aqui que deu o vice-presidente de eventos, o vice-presidente das categorias de base. Então, existe já alguns nomes. O grande nome que a gente precisa é alguém que tenha disponibilidade para ser presidente do clube. Então, esse nome já surgiu? Não surgiu ainda, mas a gente acredita que com essa audiência pública aqui a gente vai conseguir chegar em pessoas que gostam da União e que daqui um pouco é só dar um empurrãozinho, um convite aí que possa, mas esse é o nome que a gente precisa hoje, é uma pessoa que possa ser disponibilizada durante 2 anos para assumir como presidente. E qual é o prazo disso acontecer? É ontem, né? É ontem. A gente está desde 31 de julho, então isso acaba acumulando muitas questões, principalmente com a rescisão dos atletas, dos funcionários. Então a gente precisa isso, compor o mais rápido possível, e assim que a gente tiver a nominata dos 10 nomes, a gente abre a assembleia e aí, tendo uma chapa só, a gente referenda esses nomes para começar já a fazer os trabalhos. Cantarelli, muito obrigado, até a próxima e também parabéns pelo teu trabalho. Obrigado, e iniciamos, nós estamos juntos, a gente vai continuar, só que é fundamental que mais pessoas venham e eu não tenho dúvida que a gente vai conseguir, mas se a gente não fizer nada, o clube não vai conseguir se manter. Tá certo. Muito obrigado ao ex-presidente Edson Cantarelli que conversou com a gente, os trabalhos técnicos do Francisco Machado. Você acompanha toda a repercussão em lhamais.com.br, nas rádios do Complexo Luz e Alegria e também no nosso site lhamais.com.br. Até a próxima.